Olá, gente bonita, sejam bem-vindas ao Elas Perguntam. Eu sou a Cleide Vilela e essa aqui é a Andressa Anes, mentora de mulheres, que estará dividindo essa mesa comigo e entrevistando a nossa convidada, que é muito especial. Antes da gente apresentar a nossa convidada, eu quero apresentar as nossas parcerias. A Carol Franco, que é a nossa patrocinadora oficial. Carol Franco é idealizadora das Carolice Semijoias, Carolice e Acessórios, onde ela trabalha com semijoias. E quero apresentar também a Fabíola de Oliveira, que é uma parceira nossa. Fabíola de Oliveira é uma corretora de imóveis. Fabíola de Oliveira, ela, ela é uma experiente e apaixonada corretora de imóveis por transformações em realidade. Seja para conquistar a casa própria ou escolher a moradia ideal, de forma segura e consciente. Fabíola está a seu lado em cada passo da jornada. É só você ligar e chamá-la. Nós confiamos no trabalho da Fabíola Oliveira, por isso ela é a nossa parceira. E gratidão, Carol Franco, por confiar também e fazer do podcast Elas Perguntam um podcast transformador na vida de muitas outras pessoas. E agora eu vou deixar que a Andressa Anes apresente a nossa convidada. Olá, gente bonita, é um prazer, né? Mais um podcast, né? Que alegria. 38º. 38º, muito bom. Que alegria. E assim, eu estou hoje com uma mulher que eu já conheço há muitos anos. A gente estava comentando aqui, né, que a gente se reencontrou várias vezes, né? Mas a gente se reencontrou em 2022, em 2022. O nome dela é Graciete Amorim. É uma mulher que eu admiro muito e tem uma história, uma jornada incrível. E eu falei com ela assim que eu a convidei. Eu sei que você é totalmente do offline ainda, mas vale a pena contar a sua história. Eu tenho certeza que vai impactar muitas mulheres. E é isso, Gra. Um prazer tê-la aqui, ter você nessa mesa. Muito obrigada por estar aqui. Prazer é todo meu, Andressa. Esse convite foi um convite muito desafiador para mim, né? Você me conhecendo também. Sim. Mas eu não podia falar não, né? Para uma pessoa tão especial, tão importante na minha vida que é você. Ai, obrigada. E eu sou muito grata e muito honrada por tudo que você tem feito na minha vida e até aqui. É isso. E assim, a Gra, ela vem vivendo o próprio processo de desenvolvimento com muita entrega mesmo. E nós vamos compartilhar um pouquinho. Vamos iniciar as perguntas. Graciete, como é você como mulher, além dos papéis que você exerce no dia a dia? Conta um pouquinho assim da Gra. Então, Andressa, eu sou filha, sou mãe, sou esposa, profissional, mas além de todos esses papéis que eu exerço, né, eu sou uma mulher que está em busca da sua conexão, sou uma mulher que está em constante aprendizado, que busca viver com muita verdade, com muita intensidade e muita leveza a vida. E, Graciete, em que momento você sentiu que precisava olhar para dentro? Porque as grandes mudanças aqui, principalmente aqui na nossa mesa, do Elas Perguntam, com outras participantes que não estão aqui, quero até deixar um abraço para elas. Sim. Né? A Cassandra Martins, Raíssa Almeida e Maiara Mendonça. Não puderam estar aqui hoje, mas fazem parte dessa mesa. Com certeza. Nós entendemos que essa transformação ela precisa começar em nós e depois através de nós. É o que nós estamos entregando aqui hoje. Como começou esse seu desenvolvimento de você ter esse desejo de olhar para dentro? Bom, tudo começou quando meu filho nasceu, né? E foi um momento que eu precisei olhar para dentro de mim, porque eu me vi ali com alguns desafios, né, que a maternidade traz, traz uma confusão na nossa identidade. Sim. E foi aí que eu me desconectei de mim mesma, e é aí que eu percebi que os meus valores não eram mais congruentes com o que você era antes. Com a vida, com o momento, com o tempo.
os meus valores não eram mais congruentes com as minhas crenças. Sim, sim. E aí, hoje eu tenho esse entendimento, porém naquela época eu não entendia, né? Era verdadeiramente uma confusão mental. E aí eu procurei ajuda, né? Meu marido me ajudou nessa parte, que ele já tinha identificado que eu precisava de ajuda. E procurei até uma terapeuta, né? Fiz terapia, porém eu não consegui me identificar, né? Não via melhoria. E foi aí que a Andressa entrou na minha vida. E assim, o mais interessante é que amadurecer não é uma questão de tempo. As pessoas ficam achando que com o tempo a gente amadurece. Não, é uma Não. questão de escolha. De escolha. Você fez a sua. E nesse momento da sua escolha, você procurou a Andressa. Sim. E aí essa história de vocês começou. Fala aí, Andressa. Começou. Foi muito no natural, né? Eu falo que o processo dela, nós optamos por ser um processo bem diferente, né? Quando ela chegou, na verdade, eu marquei um café online, né? Que a gente Sim, mora um pouquinho de distância. Eu aham. falei, marquei um café, nós nos encontramos ali e conversamos. Eu falei, Gra, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar de uma forma diferente, não é a forma que eu trabalho. Nós Sim. vamos bem devagarinho e ela ainda ficou assim e nós iniciamos o processo. Esse momento foi algo assim incrível, foi Deus mesmo que colocou você no meu caminho, né? Hoje eu entendo isso, mas e foi algo muito natural. E foi um dia muito despretensioso que a mãe Sim. dela me convidou para levar as crianças na praia, porque tinham ficado com as crianças da Andressa, Sim, né? sim. E aí eu aceitei, fazia um tempo que eu não havia também, Sim. aceitei, fomos à praia, levar as crianças e ali, né, a gente foi conversando, eu falando sobre o meu dia a dia, sobre as minhas dificuldades, né, que antes eu só conseguia enxergar os problemas. E aí ela conversou com a Andressa sobre a nossa conversa e nessa conversa a Andressa conseguiu identificar que eu precisava de ajuda, Seus né? olhos foram se abrindo Sim. para coisas que você antes não enxergava. Não, antes não. Antes eu só conseguia enxergar os problemas, os desafios e enfim, mas foi meu despertar, né? Foi. Como era, né? Exatamente o que a gente está falando, né? Como era o seu estado emocional, mental e comportamental antes de mergulhar, né, no autoconhecimento, antes de mergulhar no conhecimento. O que mais te limitava naquela fase? Então, Andressa, naquela época, como eu disse, eu só conseguia focar mesmo nos problemas, né? Eu não conseguia enxergar soluções. Aparentemente, a minha vida era uma vida perfeita, né? Como eu já escutei. Eu vivia, de fato, uma vida que eu sempre quis, Sim. com minha família construída, com a minha vida material também bem estruturada. Aparentemente uma vida feliz, né? Mas dentro de mim não estava feliz. Algo né? te faltava. Faltava algo e eu precisava olhar para dentro de mim. E foi nesse momento que eu tive uma depressão, né, bem profunda. Não foi a primeira vez, né? Já tive depressão alguns anos atrás, antes dessa segunda vez. Porém, ela veio muito mais intensa, Sim, sabe? sim. E eu mesma tentava identificar quais eram os problemas, tentando resolver, né? Essa confusão interna. Mas eu era uma pessoa extremamente crítica comigo mesma, me culpava demais o tempo todo, não me permitia errar. Então, o errar para mim era algo que eu me culpava demais e gerava um ciclo. Mas antes eu não conseguia identificar que era isso, né? Sim. E ela te chama de Gra, vou te chamar de Graça. Pode. Eu também tive uma fase assim que eu sempre comento aqui nessa mesa. Também tive uma fase de depressão bem assim dolorida. E uma coisa que o psicólogo me falou que eu não esqueci mais. Eu chorava e falava assim para ele: "Não vou conseguir, tá doendo demais, eu não vou conseguir". E ele falou assim: "É para doer agora, para não doer nunca mais. Você vai aprender a lidar com isso. Dói agora para não doer nunca mais. É como se você estivesse arrancando um pedaço daquilo que não está te fazendo bem. E aquilo vai virar uma cicatriz que depois você vai usá-la com muita propriedade para transbordar em outras vidas". Exatamente. É muito
É emocionante hoje conseguir agradecer por esse momento, né? Sim. Hoje eu consigo agradecer por ter tido depressão, né? Por ter estado nesse momento, porque se eu não tivesse passado por esse momento tão difícil na minha vida, hoje eu não estaria aqui compartilhando a minha história, hoje eu não estaria vivendo a minha real identidade, né? Não estaria nessa busca de ser quem eu verdadeiramente sou, né? Quando eu estava fazendo terapia, uma pergunta que me marcou muito como psicóloga, que hoje sinto que é uma pergunta simples, mas quando a gente está nessa confusão interna, é uma pergunta muito desafiadora. E ela me perguntou, Graciete, quem é você? E naquele momento eu bloqueei, assim, eu não consegui responder essa pergunta. Mas essa pergunta ficou na minha mente e depois eu falei para mim mesma, olha, eu preciso descobrir quem eu sou, porque nesse momento eu não consigo responder. Mas é uma pergunta que a Desafiadora. pessoa É uma para. pergunta muito É desafiadora. normal. E quais foram os primeiros passos que você deu, mesmo com esse medo, com essas dúvidas? De que forma você iniciou esse processo? Primeira coisa que você fez, para quem está em casa, despertar. Bom, primeiramente, né, eu aceitei ajuda, né, que para mim também era um desafio. Era um desafio. Pedir ajuda. Sim, então, sim. assim, eu sempre queria resolver os meus problemas sozinha. Então, primeiramente, eu aceitei ajuda, né? E a partir desse momento, eu comecei a olhar para mim com mais carinho e buscar aprender também com outras pessoas, me permitir aprender, sabe? E não deixar que esse medo de errar me dominasse. Então, eu aprendi que eu não preciso ser perfeita, que eu não sou perfeita, né? E que tá tudo bem errar. E uma coisa que eu faço com meu filho hoje, e é algo que eu uso com ele, com o meu aprendizado, né? Por exemplo, se ele derrama um suco na mesa, por exemplo, ao invés de brigar com ele, de invalidá-lo, eu faço a pergunta, filho, e agora, como que a gente pode resolver esse problema, né? E aí ele me responde, limpando, mamãe. E aí eu pego o pano, eu dou na mãozinha dele para ele mesmo limpar. Então, nessa ação, nessa pequena ação, eu já estou ensinando para ele a autorresponsabilidade, né? Sim. E não a focar no problema, Sim. ensina a solução, Sim, né? Então, assim, para mim hoje é transformador, o autoconhecimento foi algo na minha vida que está sendo transformador, né? Eu ainda estou no processo. Sempre vai estar. Até o É um último processo suspiro, constante. ele é eterno. Então, o autoconhecimento para mim foi e está sendo algo libertador na minha vida. Está transformando não só a minha vida, mas a vida das pessoas que eu amo, das pessoas que confiam em mim, que estão perto de mim. Gra, o que foi mudando em você à medida da sua mentalidade? O que foi mudando de acordo com a sua mentalidade, né, de fato de crescimento? Você acabou de contar um testemunho, né, um depoimento que você já está colocando em prática no seu dia a dia, e isso é a inteligência emocional de forma prática, né? A gente colocar ali nos momentos mais simples, né? Gra, o que foi mudando em você à medida que a sua mentalidade se fortalecia? Como foi perceber que você estava, de fato, se tornando uma mulher com uma mentalidade de crescimento? Quando eu percebi que o autoconhecimento começou a transformar, de fato, a minha vida, sabe? Eu comecei a olhar para mim com mais carinho, com mais amor, com mais empatia. Aprendi a me perdoar, sabe? Que eu entendi que a gente também precisa se perdoar, sabe? E viver a minha real identidade, minha verdadeira identidade, porque antes eu era uma pessoa que eu me bloqueava demais, sabe? Eu não conseguia expressar o que eu era. Então, eu sempre achei que as pessoas não me ouviriam, né? Que eu não tinha o que dizer. E a partir do momento que eu comecei a me impor, né? Eu preciso falar, eu preciso dizer o que está dentro de mim e acreditar em mim mesma. Vencer. E tudo começou a mudar, né?
a minha lente, ela foi tirando as escamas, né? Eu comecei a enxergar a vida mais leve, mais bonita, mais feliz. Sim, com certeza. E o meu relacionamento com meu filho também começou a mudar. É um desafio, né? Diário. A gente viver essa nova versão, né? Mas está sendo muito transformador, né? Ô, Grace, a gente sabe, porque nós já passamos por isso, né? Todo mundo que vem nessa mesa aqui é incrível, todo mundo passa por um processo para chegar nesse momento e a gente falar sobre ele com muita naturalidade, com muita propriedade. Então, assim, esse processo que a gente passa hoje de dor, ele não começa hoje, ele começou em algum tempo. Você consegue identificar uma dor, algo que te travava e que hoje você conseguiu assim, se libertar dela? Sim, o medo de errar. Então, esse sentimento me bloqueava e durante 36 anos da minha vida eu vivi com esse sentimento e me fazia ter comportamentos, né, que eu não gostaria de ter, né? Então, me cobrava demais, me criticava a mim mesma, Te paralisava. me paralisava. E hoje não, hoje eu olho com mais carinho para isso. Eu entendo que tá tudo bem errar. O importante é como a gente vai solucionar, né, aquele erro. E ter autorresponsabilidade do erro, admitir que errou, né? Porque muitas das vezes a gente sente vergonha de ter errado e fica dando desculpas, às vezes colocando culpa no outro. Para não assumir a responsabilidade do seu próprio erro. Então hoje eu aprendi a olhar para isso com mais verdade, com mais autorresponsabilidade e com muito mais carinho. Hoje eu posso dizer que eu tô cada dia mais apaixonada por mim. Olha, Muito e bom. assim, uma Gra de 3 anos atrás não sentaria nessa mesa. Imagina, nunca! Como que pode, Como né? pode? Eu vim no caminho, né, pra Sim, cá, eu vim sim. justamente pensando nisso, né? Se fosse, eu acredito que há um ano atrás, se eu recebesse esse convite da Andressa de sentar nessa mesa para poder ser vulnerável, né? Que a Sim, vulnerabilidade para mim sempre foi um desafio também. Desafio. E hoje estar aqui sentada nessa mesa, sendo tão vulnerável, falar sobre as minhas questões, né? E uma dor que para mim era muito grande, eu não queria transparecer para ninguém. O que estava Hoje, sentindo, exatamente. sempre aquela postura de forte. Exatamente. E estar sentada aqui hoje, sendo extremamente vulnerável, para mim é maravilhoso, assim, já é uma conquista muito grande. E acreditar em mim mesma, Andressa, para mim foi uma pessoa que me fez olhar para mim e fazer com que eu acreditasse em mim mesma, né? E para mim está sendo muito maravilhoso, esclarecedor e transformador. É limpar de fato a lente, né? Exatamente. A gente limpa a lente e tudo muda. E é o que a Andressa estava falando aqui antes da gente começar a gravar, né? A Andressa falou assim: eu tenho vontade de ficar aqui e gravar o dia todo. Por quê? Porque o podcast Elas Perguntam, ele essa mesa aqui é uma mesa de conexões que vai dividir, compartilhar experiências transformadoras. Então, muitas das vezes, quem está em casa não tem coragem de compartilhar sua dor com ninguém, como você não tinha. E aí vem uma pessoa que fala: gente, isso aconteceu comigo, é possível ser curada, é possível buscar ajuda e saber com quem está buscando essa ajuda, né? E a gente vai criando um movimento no nosso espaço que vai curando, curando outras vidas. A gente, nosso dia a dia, né? A gente veste uma capa, né, de proteção para poder não transparecer aquilo que a gente verdadeiramente é, né? As nossas dores. E isso para mim também foi muito transformador, quando eu me permiti ser vulnerável, sabe? Se libertar da validação. Me libertar, entender onde termina o outro e onde começa eu. Sim, com né? certeza. Então, assim, para mim isso hoje tem sido incrível. E hoje eu não consigo... Quando eu recebi o convite, né, para vir para cá, a Andressa falou que eu teria que falar lá daquele meu início, né, da depressão. E eu comecei a pensar sobre isso e como hoje eu não consigo mais falar desse momento com dor, né? Se fosse um tempo atrás, eu já ia focar mais nessa parte da depressão, contando como foi tão difícil esse momento, né? Lamentando, me vitimizando.
Mas hoje eu não consigo mais, hoje eu sou uma pessoa tão feliz, tão plena, que eu não consigo mais ficar nesse lugar, sabe, da tristeza, da depressão. Então eu quero motivar, Amém. eu quero transparecer o que tá dentro de mim, Sim, porque com eu entendi certeza. que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Só. Então o que eu tenho hoje no meu coração é só felicidade. Bom. Ai, gente, olha só isso. Não tem Deixa como eu- não, tem é. como não se emocionar, né, Cleide? A Cleide já tá com os olhos Não, cheios. nem falo. Toda vez eu tenho que ficar aqui Ai, limpando. gente, é isso. Ô, Gra, como esse processo impactou seus relacionamentos, especialmente os mais íntimos? Então, Essa pergunta é como o relacionamento conjugal e familiar, né? Quais foram os principais ganhos? olha, tiveram muitos ganhos, muitos incríveis. Conjugal, principalmente, né? Hoje a gente está vivendo, acredito que a melhor fase do nosso relacionamento. A gente consegue se comunicar, coisa que antes era um desafio, a comunicação pra gente, né? Então hoje eu tenho, tanto eu quanto ele, também ele já está entendendo isso, como o meu posicionamento, né? A forma como eu me posiciono diante dele. E a comunicação tem transformado o nosso casamento, nosso relacionamento, com o meu filho também, né? Então, como eu era uma pessoa extremamente impaciente, no dia a dia, amargurada, o meu filho também ele recebia isso, né? E transmitia isso para ele. E hoje não, hoje ele é uma criança mais feliz, a gente é muito agarrado e ele é uma bênção na minha vida. Meu filho, eu falo que ele nasceu para me salvar, sabe? Que foi depois dele que eu comecei nessa jornada, que eu precisei passar por tudo isso. Então, o Ravi, ele é uma bênção de Deus na minha vida, e quando eu falo dele, eu fico emocionada. Com certeza, com certeza. E assim, Andressa, a comunicação é muito importante, Muito. né? Uma comunicação Uma chave. é uma chave. Das chaves, né? É uma chave. E assim, o que a gente precisa entender? E eu já trabalhei muito isso, né? A comunicação, ela não precisa ser ofensiva. A comunicação, ela precisa ser do coração, mas de forma assertiva, de forma clara. Porque às vezes, eu preciso ter uma conversa com meu marido. E às vezes essa conversa, ela já virou, não é mais uma conversa, ela já virou uma briga. Então eu sempre falei, a partir do momento que a conversa virou uma briga, acabou. Volta, né? Recalcula e daí uma conversa saudável, né? Porque às vezes a gente, mas eu preciso fazer com que ele sinta. Não, não precisa fazer com que ele sinta. Isso é sobre ele, não é sobre você. Sim, sim. Então, assim, a gente precisa muito entender sobre uma comunicação de fato, que a pessoa entenda verdadeiramente o que você quer falar. É uma comunicação assertiva. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para uma mulher, qual conselho que você daria? Vai lá para aquela câmera, ela agora fala bem. Bom, eu daria um conselho para mim mesma. Falaria, Graciete, continua no processo, viva o processo, porque você é uma mulher muito corajosa, você ainda não sabe disso, você não tem ideia do quanto você é forte, só continua. É isso. Assim, o processo, né? A Gra falou do processo de cura dela, né? Que foi o nascimento do Ravi. E eu levo, assim, completamente para minha história, né? As minhas crianças, quando eu me vi dentro de casa com um neném, eu falei, Senhor, eu preciso. A maternidade muda a gente. A maternidade é algo muito desafiador, né? E para mim foi algo que me levou ao extremo, né? Das profundezas, mas ao mesmo tempo me trouxe a leveza e clareou a minha vida, assim. E eu tenho certeza que, sabe que eu fico mais feliz hoje, que eu tô vivendo só o início de tudo isso. É só o início. Da minha jornada, é só o início, né? Tem pouco tempo que eu comecei na jornada, eu já me sinto tão bem. Ô, Graça, e quando uma mãe é curada, as suas gerações futuras... É isso. Exatamente. Hoje eu entendo isso, né? O ciclo, a quebra do Quebra ciclo, do né? Você rompe isso. Eu quero romper esse ciclo, né? Eu que também já tô vem passando por esse lá de processo. trás. Então, eu não quero continuar esse ciclo. Hoje eu tenho a percepção que eu não sou perfeita, né? Que Lógico. meu filho, eu vou errar com meu filho também, né? Porque é algo que eu também me culpava na criação dele.
me culpava demais como mãe. Não, isso eu acho que já é um perfil da mãe, né? Sim, Sim, até com hoje, às certeza. vezes eu Até olho e hoje. fico assim, meu Deus. Eu falei esses dias para minha filha assim, Nicole, eu quero que você me perdoe. Aí ela olhou para mim assim, de quê? Eu falei assim, porque quando eu me separei do pai dela, o pai dela foi morar em outro país, foi para os Estados Unidos, e eu fiquei com ela. Então eu trabalhava e tal. Então quando tinha as coisas na escola, às vezes eu não conseguia ir. Aham. Aí eu falei assim, eu quero que você me perdoe, porque eu acho que eu faltei alguns dias das mães, eu não fui nas suas reuniões. Aí ela olhou e falou assim, é ruim, hein, mãe? Você ia até nas reuniões que era de pai, dia dos pais. E eu, assim, a preocupação é tão grande, você está Sim. falando de não A errar. cobrança A cobrança. e a percepção cobrança. dela completamente. Sim, que eu estava me culpando por Sim, coisas que ela nem... Exatamente. Então é nem sobre lembrava. isso, é a gente se perdoar, né? Hoje eu consigo me perdoar, entender que eu vou cometer falhas, eu vou errar, que meu filho também ele vai ter os momentos dele, que ele vai ressignificar esses momentos da forma dele. Então, assim. E que é uma criança. É né? uma criança, então o meu papel é fazer o meu melhor, né? Sim. Hoje, então eu busco o conhecimento para poder fazer esse papel de mãe da melhor forma possível, mas sem cobrança, com Sem muita cobrança. leveza, com muito amor. É isso. Hoje, olhando para sua rotina, sua forma de pensar, agir e sentir, quem é a Graciete de agora? Como você lida com seus desafios e a sua maternidade com essa nova versão de vida? Então, hoje eu procuro focar na solução, né? Não no problema. Então, eu entendo que tudo na vida existe solução e é só a gente olhar para ela, né? A gente ter essa percepção, né? Então, eu decidi não focar nos desafios, nos problemas. E hoje eu uso os problemas, os desafios como professores, né? Para eu aprender Pra com aprender. eles, né? Aham. Então, cada desafio que eu tenho, minha vida, enfim, graças a Deus sou muito abençoada por Deus, né, na minha família, Amém. enfim, mas cada desafio que eu tenho, eu olho de uma forma. Qual o aprendizado Vou desse aprender, Isso. o que que eu posso você aprender? O que eu com preciso esse aprender com problema? esse O que desafio? eu preciso posso? aprender com esse desafio? Com certeza. Ao invés de se lamentar, De me ficar se lamentar vitimizando. e eu me sinto feliz com isso, sabe? Da forma como eu enxergo isso hoje, né? E eu converso com as pessoas, né, para poder tentar com Sim. que elas enxerguem dessa forma o meu olhar, né? Sim. É porque às vezes a gente tá no meio do ambiente, né? E acontece algo, e daí chega aquela pessoa completamente assim pra solução, as pessoas olham e falam assim, como é que faz? Exatamente. Hoje eu sou essa pessoa. Sim. A pessoa chega com um problema enorme, vem cá. Não, mas vamos fazer Até isso. meu marido isso. mesmo. Aham. Eles chegam com um problema, aí eu E a gente se analiso. sente tão bem, né? A gente Falei, se vem cá, sente, né? eu Gente. analiso e eu dou a solução. E aí a pessoa fica até meio assim, né? Aham. Mas como assim? E ela, de fato, conseguiu enxergar a solução também, Aham. né? Mas assim, é muito maravilhoso hoje essa virada de chave para mim foi transformador, porque isso para mim era um grande problema, é o que me sugava, né? Então, assim, essa foi a minha virada de chave. E é um olhar pra vício solução. emocional. É um vício É emocional. um vício emocional. E- Às vezes a pessoa ela não percebe, mas em menos de 15 minutos ela já arrumou 3 motivos para reclamar, 3 sim. problemas e É um sem vício. perceber. Exatamente. E assim, hoje nesse meu processo, parecido com o seu, eu penso assim, quando eu não acerto, eu aprendo. Eu não falo mais, quando eu não acerto, eu estou errando. Não. Uhum. Quando eu não acerto, Eu aprendo. eu aprendo. E assim a vida fica mais leve, gente. Fica né? muito mais leve, muito mais leve. Ah, que Quando a maravilha. gente Já aprendi. Mulheres- Quando eu não acerto, eu aprendo. Eu aprendo. quando eu não acerto, Mulheres eu mais aprendo. leves, mulheres mais decididas, mais bem posicionadas. Com certeza. Né? E tudo isso através do autoconhecimento. E a gente tem aqui, olha, uma mentora de mulheres. Maravilhosa, incrível. Ai, gente. É isso, gente. Gra, olhando para frente, como você se enxerga daqui 5 ou 10 anos? Quais são os seus sonhos, assim, e propósito para o futuro? Bom, Andressa, eu me enxergo com uma família muito bem estruturada. Eu acho que eu descobri que esse é o meu propósito, né? A minha família unida, com muito amor e vendo de fato o que Deus deu pra gente viver, né? E eu quero ser uma pessoa feliz
leve e que eu consiga transbordar essa felicidade, essa leveza em outras pessoas também, né? E outras mulheres, e para que elas enxerguem também a mulher incrível que elas têm, as possibilidades que elas têm, e consiga se enxergar assim como eu me enxerguei também, sabe? E eu aprendi que a gente precisa crescer e contribuir. Então, daqui 5 ou 10 anos, eu acredito muito que eu vou estar nessa fase, né? Crescendo, continuando no crescimento e contribuindo muito com o próximo. Gostar do que você está vendo no espelho. Exatamente. Muito Que bom. bom, gente, que maravilha. Mas a nossa conversa chegou ao fim. Isso. Né? A Andressa que fala, poxa, eu queria ficar aqui mais tempo. Eu queria ficar aqui mais tempo. Mas não dá. Ocorrerão outros momentos, Com você certeza, poderá com vir quantas certeza. vezes você quiser, Obrigada. né, abordando outros Com temas. certeza. E eu quero agradecer você que está em casa, que ficou com a gente até o final, compartilha esse vídeo, segue a gente lá no YouTube, no Spotify. E antes de terminar, eu quero deixar mais uma vez aqui agradecimento às nossas parcerias, a Carol Franco, nossa patrocinadora oficial, Carol das Carolices Acessórios, e quero agradecer a Fabiola Oliveira, corretora. O Instagram delas, o telefone vai estar lá na nossa descrição lá. Um beijo, obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Gra. Foi um prazer participar desse podcast. Ai, foi muito Prazer bom. é todo nosso. Muito honrada.